Saúdo você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui neste sábado, como havia prometido, para estudarmos aqui a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, o livro da profecia, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar para os seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E essas são as características do povo de Deus, os que estudam a profecia. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios capítulo 29, o versículo 18. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Hoje nós estamos aqui para estudar o capítulo 13 de Apocalipse, falando da besta que emerge do mar. E desde já, eu peço a você que faça o seu comentário também, faça alguma pergunta, quer nos procurar, tem dúvida, faça o seu comentário e deixa, no final de tudo nós vamos responder a sua pergunta. Também eu falo aqui para a igreja, nós estamos aqui reunidos como igreja e nós vamos estudar juntos, aqueles que têm dúvida e também quer comentar alguma coisa, está disponível aí para cada um. Nós aqui como igreja já oremos, já fizemos orações, já pedimos a Deus clareza e sabedoria para estudar a sua palavra. O mesmo você também que quer estudar a Bíblia conosco, faça aí também, faça a sua oração pessoal. Apocalipse capítulo 13. Então nós estamos aí em Apocalipse 13, a partir do versículo 1. No versículo 1 diz assim: E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Irmãos, então aqui João recebeu a visão desse episódio. O que vem a ser isso aqui? Besta, com 7 cabeças, besta com 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. O que vem a ser isso? Nós vamos procurar desvendar aqui esse mistério que para muitos é mistério. Só que para a igreja de Deus não é mistério, é uma revelação de Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então, está aqui, nós como igreja, nós vamos estudar aqui este versículo 1, verso por verso, nós vamos analisar aqui. Bom, aqui falou de cabeças, aqui falou de 10 chifres, aqui falou também de 10 diademas, E nós vamos analisar aqui cada ínter desses aqui que foi dito. Eu começo analisando aí a besta que emerge do mar. Quem é essa besta que emerge do mar? Sabemos que isso aqui é simbólico, não existe isso. Você chega na beira do mar e ali se levanta uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, e com 10 diademas nos chifres. Bom, não existe isso, é simbólico. Primeiramente, o mar, de acordo com Apocalipse capítulo 17, o versículo 15, mar é povos, língua, multidões e nações. De acordo com o versículo 15 do capítulo 17 de Apocalipse. Mas aqui está dizendo de uma besta que emerge do mar. Que besta é esta
E o que significa besta? No livro de Daniel, capítulo 7, eu vou pedir uma participação aqui da igreja, né? E você também que está nos assistindo, pega a sua Bíblia e confira conosco. Esse estudo você só vê na igreja de Deus, em outra igreja você não vê. Portanto, confira conosco, Daniel 7, o versículo 23. Quem encontrou aí, queira participar conosco, fique à vontade. Disse assim o quarto animal: será o quarto reino na terra. O quarto será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Bom, já estamos analisando aqui, de acordo com o versículo 23 de Daniel, o quarto animal. A besta é um sinônimo de animal, né? Mas aqui diz que o quarto animal será um quarto reino na terra. Então, esta besta é um reino, Então, essa besta se levanta, se emerge do mar, ou seja, num lugar onde é bastante povoado, né? Nação, língua, povo, tribos, enfim. Mas aí falou que ela tem 7 cabeças. Nós vamos analisar uma coisa por outra. As 7 cabeças, depois os 10 chifres, né? O que vem a ser as 7 cabeças desta besta que emerge do mar? Em Apocalipse capítulo 17, o versículo o 9, a Bíblia por ela si mesma, ela se interpreta, né? No versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse, diz assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Então já estamos compreendendo essas 7 cabeças de Apocalipse 13, né? Daquela besta que emerge do mar. São 7 reis. Agora só resta nós sabermos quem é esses 7 reis. Sete reis. Irmãos, a gente vai um pouco lá para a história e a gente sabe quem é esses 7 reis. Lá na Idade Média, onde a Igreja Católica, né, Apostólica, ela não tinha reis, ou seja, o rei só tem aquele título de reis quando ele governa um país. E ela recebeu 40 hectares de terra doada, né, pelo Mussolini, que doou 40 hectares de terra para a igreja, para o Vaticano. E ali eles construíram, né, que hoje onde hoje é o Vaticano. Bom, é como se fosse um país, né, e ali foi necessário que escolhesse agora reis para liderar aquele país. Em 1929 foi o Tratado de Latrão, onde ali foi selecionado aqueles reis ou aqueles papas, né, e aí eles passou a ter o título de rei. Exato. E aí nós vamos passar nome por nome de cada um desses 7 reis, desses 7 papas. Talvez você deve estar dizendo, não, mas a igreja ela teve mais de 100 ou 50 papas. Não importa. O que importa é os 7 reis, os 7 papas da profecia. Papa Francisco entrou aí
no lugar de Bento XVI, mas ele não tem o título de Papa. Nós estamos aqui falando os 7 reis, os 7 papas da profecia. Então veja, a partir dali começou o ministério dos papas, ou seja, cada um agora tem o título de rei. E eles são, o primeiro são Pio XI, o segundo Pio XII, o terceiro João 23, o quarto Paulo VI e o quinto João Paulo I. Aí entra o sexto, o Papa, onde João ele teve a visão, falando aí de João Paulo II, né? João Paulo II, o sétimo é Bento XVI. Esses são os 7 reis da profecia, os 7 papas da profecia. Então, Apocalipse 13 está falando da besta de 7 cabeças, ou 7 reis, que são os 7 papas, e os 10 chifres, e sobre os chifres, 10 diademas. Então aí, nós vamos agora averiguar os 10 chifres. E depois eu vou abrir espaço aqui para os comentários. Eu já falei também, se você quiser comentar, deixe o seu comentário e no final de tudo nós vamos responder. Mas aí no Apocalipse 13 falou também que essa besta, além das 7 cabeças, ela tem também 10 chifres. O que vem a ser esses 10 chifres aí da besta? Em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 17, o versículo 12, abre a sua Bíblia. Capítulo 17, o versículo 12. Aqui diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberá autoridade com reis, com a besta durante 1 hora. Então, os 10 chifres da besta que emerge do mar são 10 reinos. Mas aqui no capítulo 13, diz que esses 10 chifres estão com 10 diademas. Diademas, de acordo com o Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diademas é coroa, né? É coroa. Então nós vamos ver aqui o que quer dizer. Esses 10 reis é levado para um tempo onde eles já estão sendo coroados. Então veja, nós temos evidência bíblica de que essas coroas representam, esses diademas representam coroa. Provérbios capítulo 4, versículo 9. Nós vamos... Provérbios 4, versículo 9. Vou pedir aqui uma participação da igreja. Aqueles que encontrarem aí Provérbios 4, versículo 9, vamos ver o que é que diz lá sobre diademas, os diademas ali. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então isso significa que diademas é coroa, né? Nós temos também em Isaías 62, o versículo 3. Isaías 62, o versículo 3. Para que nós venhamos a compreender o que quer dizer esses 10 diademas sobre os 10 chifres. 62, o versículo 3.
Aqui diz assim: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então, já concluímos que diademas é coroa. Isso significa que esses 10 chifres já receberam coroa, ou seja, já foi coroado. Isso aqui é levado para um tempo onde João Paulo II, né, já foi personificado e ele já está sendo recebendo esta coroa, recebendo este poder, juntamente com aqueles 10 chifres que vão trabalhar com ele durante meia hora, durante 1 hora, quer dizer, né? Durante 1 hora profético, quer dizer 15 dias. E aí eu vou dar espaço aqui para a igreja, quiser comentar alguma coisa, fazer pergunta, pode ficar à vontade. No caso, o título de rei que os papas receberam, se deram pelo fato de que esse Pio X, quando recebeu esse título, ele recebeu também uma coroa. E daí para cá é que foi considerado reis todos que vinham depois dele. Exato. Né? Todos eles eram reis. Porque, na verdade, a gente sabe que os papas, eles usam também coroas, né? Coroas na cabeça, o que identifica a autoridade que ele tem, não só para com a igreja, mas a autoridade que ele tem em modo geral, em todo mundo, né? O respeito que ele quer receber do mundo. Exato, é verdade. Então, nós já estamos aqui vendo o sentido do Apocalipse capítulo 13. Geralmente é assim, quando lemos pela primeira vez o Apocalipse capítulo 13, nós nos procuramos o que isso vem a ser, o que quer dizer isso? Besta com 10 chifres, né? Besta com 7 cabeças. Então eu creio que os irmãos aqui, também lá, os demais lá fora, principalmente os sinceros, eles estão verificando e realmente é isso que acontece. A Bíblia mesmo se interpreta por ela mesma. As 7 cabeças desta besta do capítulo 13 são 7 papas. Os 10 chifres são os 10 reinos da nova ordem mundial. Já que está com diadema cada um dos 10, isso significa que eles já receberam autoridade para reinar juntamente com a besta durante 1 hora de relógio, que quer dizer 15 dias proféticos. Mas, irmãos, a pergunta que eu faço, eles vão reinar realmente, como diz na Bíblia, vão ter coroas e tudo mais, por um período de 15 dias? Né? Exato. A irmã fez aqui uma pergunta. Eles vão reinar com um período de 15 dias mesmo, vão receber coroa, e de acordo com a Bíblia, sim. Juntamente com a besta. Exato, juntamente com a besta. São os 10 reis da nova ordem mundial. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, essa pandemia, Covid-19 e tal, eu diria que isso aí é uma porta aberta para tudo isso vir acontecer futuramente. E aí nós vamos continuar aqui na leitura, no versículo 2 do capítulo 13. O versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse diz o seguinte: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe autoridade, seu poder, seu trono e grande autoridade. Isso, obrigado. Então a besta aqui, que foi vista por João, diz que era semelhante a um leopardo, com pé como de urso e boca de leão. Isso parece ser como se fosse realmente, como muitos dizem, né? Isso aí é como enigma, né? Nós não entendemos isso.
Mas sim, irmãos, é fácil. A igreja de Deus, Jesus já deixou isso revelado. Primeira coisa, aqui nós vamos desvendar esse mistério da besta, que diz que ela tinha era semelhante a um leopardo. Creio que você que está nos assistindo sabe o que é leopardo, né? Pé como de urso, boca de leão e mais. E deu-lhe o dragão o seu poder, ou seja, o dragão, de acordo com Apocalipse 12, o versículo 9, o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Isso significa que Satanás deu poder a esta besta, né? E agora nós vamos saber íntegro por íntegro que essa besta era como leopardo, pé de urso e boca de leão. O que vem a ser essa besta? Qual é o pensamento dessa besta? O que essa besta faz por essas características que ela tem? Nós abrimos a Bíblia no livro de Oséias capítulo 13, e ali nós vamos nos conhecer qual é a artimanha de cada animal desse. Oséias capítulo 13, o versículo 7. Pedir à igreja aqui uma participação. Irmãos, a Bíblia é assim. Isaías capítulo 28, versículo 13 diz que a palavra do Senhor é um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Para compreendermos um assunto é necessário buscar em outras fontes, buscar em outros capítulos de outros livros. Capítulo 13 de Oséias, o versículo é o 7. No versículo 7 diz assim: sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. Continua: como urso roubado de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei em volta do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarei, o despedaçarão. Bom, nós estamos vendo aqui as características tanto do urso como do leopardo, que ele tem o sinônimo de destruidor. O objetivo é destruir, é despedaçar, é ficar camuflado ali para esperar presa. Isso significa que a besta que nós estamos vendo ali no versículo 2, ela tem essas características. Ainda em Provérbios capítulo 28, olha só o que é que diz lá sobre a besta. Provérbios 28, versículo 15. Provérbios 28, versículo 15. Quem encontrou aí pode nos compartilhar conosco. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Exato. Assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Então veja, todas as características aqui que é dada a essa besta de Apocalipse 13, o versículo 2, por exemplo, que as características dela tem como leopardo, urso e também leão. Todas as características dessa são animais que sutis. Os animais dito aí, eles são sutis e eles armam emboscada para derrotar a presa.
Isso significa que essa besta, que é um rei, o que ele está armando por trás dos bastidores não são coisas boas. Tudo que é feito aí por trás dos bastidores, no mundo afora, eu falei aqui agora há pouco que o caso do Covid-19 também, isso é uma porta aberta para isso. Tudo que está sendo armado é exatamente aqui, vai sair desta besta aqui do Apocalipse capítulo 13. Então eu creio que os irmãos aí já compreendeu aí então essas características. E mais, esse poder que eles têm vem do dragão, vem do diabo. Tudo isso vem do diabo. Continuemos aí, Apocalipse 13, versículo 3. Aliás, não sei se os irmãos aqui têm algum comentário falando ainda. Uma pergunta. Tem aqui uma pergunta aqui do... Esses 10 chifres que a besta possui, né? Corresponde ali à estátua de Nabucodonosor também? Os 10 dedos do pé, tem alguma coisa a ver? Tem relação com a profecia de Nabucodonosor? A estátua de 10 dedos? Com certeza, porque ali aqueles 10 dedos correspondem aos 10 reis da nova ordem mundial para o tempo do fim agora, né? Então é isso. E aí continuamos aí no versículo 3 do capítulo 13 de Apocalipse. Aí diz o seguinte, no versículo 3: irmãos, quão bom e maravilhoso é estar juntos, unidos, num só pensamento, estudando a palavra de Deus, né? E Deus desvenda aquilo que muitos dizem que é mistério. Isso é revelação de Jesus Cristo. No versículo 3 diz assim: então vi um de suas cabeças com golpe de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Chegamos aqui no versículo 3, um dos versículos também muito importante, né, para compreendermos aqui o sentido. Aquelas 7 cabeças que foi dito lá no versículo 1, aí de Apocalipse 13, que foi desvendado o mistério, as 7 cabeças são 7 papas. Aqui no versículo 3, João vê uma daquelas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. O que significa isso? Ou seja, dos 7, João vê uma de suas cabeças sendo golpeada, ou seja, um papa, ele foi golpeado de morte, né? Mas essa ferida mortal foi curada. Nós vamos desvendar esse mistério aqui agora. No versículo 3, quer dizer que um dos papas surgirão nos últimos dias, né? E esse papa, de acordo com a profecia, João foi levado para o 6º papa, de acordo com Apocalipse capítulo 17, nós vamos ver isso, né? E ele vai ser personificado pelo próprio diabo e vai surgir. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que o surgimento do anticristo, o surgimento do iníquo é com toda a eficácia de Satanás. Ou seja, essa profecia que existe aí pregada pela advertência final, pregada pelo ministério 4º anjo, advertência final, isso é a pura verdade de que o 6º Papa de Apocalipse, o 6º rei, que é João Paulo II, ele vai surgir. Não ele pessoalmente, mas ele vai ser personificado pelo próprio diabo, né? E vai surgir e ele vai procurar enganar uma boa parte de toda a população. Aí no versículo 3 ainda diz que quando a ferida mortal foi curada, toda a terra se maravilhou seguindo
a besta? A besta é João Paulo II, que ele vai ser personificado pelo diabo, ele vai surgir naquele momento mais crítico da história do mundo, onde já passou por guerras, onde as 4 primeiras trombetas já caíram, e aí ele surge na 5ª trombeta, e para muitos ele vai ser o salvador da pátria, ou seja, vai voltar tudo ao normal e vai haver um tempo de paz. Esse tempo de paz é onde entra os 10 reinos da nova ordem mundial, dizendo que vai ter uma solução para o mundo e tudo agora vai ser perfeito. Mas a Bíblia diz que de repente vem a destruição. Comentários aqui sobre o versículo 3, algum comentário dos irmãos aqui? Não, irmão. Com respeito à ferida, voltando um pouquinho atrás, Exato. é interessante a gente recordar. Exato. Ver se tem a ver também quando o general Berthier derrotou o Papa. Ele ali perdeu o poder, quer dizer, ele caiu. Exato. Isso. Exato? Tem a ver também com isso. Isso. Com essa situação que o mundo viveu, né? A derrota do papado em 1940, quanto foi? Que data foi? 1798. Exato. Nós estamos aqui voltando para o tempo passado e aqui foi dito, diz que esta ferida mortal tem a ver também com a destruição do Papa, né, lá no passado. Mas vai haver também, né, aplicado para os dias de hoje. Essa ferida mortal, que no original ela quer dizer espazon, né? S-P-H-A-Z-O, espazon, ou seja, ferida mortal quer dizer morreu. Isso nós temos essa profecia de que realmente aquele que morreu. Por que João Paulo II? Talvez você deve estar procurando por aí. Queridos, João Paulo II foi o mais amado por todo mundo. João Paulo II foi o mais visitado em todos os países, né? E João Paulo II, ele reinou mais. Então, é exatamente esse o Papa ideal para ser personificado pelo próprio inimigo. Versículo 4. Versículo 4 de Apocalipse, capítulo 13. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então veja o que foi dito aqui. No versículo 3, a besta recebe poder de quem? Do dragão. O dragão, de acordo com a Bíblia, 12 de Apocalipse, verso 9, é a antiga serpente que se chama diabo. E no versículo 4, automaticamente, adorando a besta, automaticamente está adorando também o dragão, está adorando o diabo também, né? Porque ela deu autoridade à besta. E aí, irmãos, naquele grande dia, a população do mundo todo vai dizer: quem é semelhante à besta? Todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro vai dizer: quem é semelhante à besta? Olha só o que é que ela faz, olha o poder que ela tem, que maravilha que ela está fazendo. Depois de guerras, depois de tanta destruição no mundo, olha só, surge alguém que vai resolver esse problema. Então a maioria da população vai ser assim, vai se aplaudir a besta, né? E no versículo 5 diz o seguinte: e foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Interessante que essa besta, nós vamos selecionar uma coisa aqui desse versículo 5, aliás, duas coisas. Primeiro
essa besta, ela profere arrogância e também blasfêmia. Já já nós vamos identificar, mais do que já foi identificado, quem é essa besta. Blasfêmia, de acordo com o capítulo 10 de João, vamos ver o que quer dizer blasfêmia. Capítulo 10 do Evangelho de João, abra a sua Bíblia lá. O Evangelho de João, que está depois de Lucas. João capítulo 10. Deixa ainda seu marcando aí no Apocalipse 13. No versículo 33. João capítulo 10, o versículo 33. Vou pedir aqui uma participação dos irmãos. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, veja, a blasfêmia aí é sendo homem e se faz Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 13, o versículo 5, diz que a besta, ela proferia arrogância e blasfêmia, ou seja, é um homem e se faz Deus. Quem é hoje que está no poder religioso que se faz de Deus, que diz ser o substituto do Filho de Deus aqui na terra? Não é difícil de compreender, né? O Papa ele faz isso, né? Ele diz ser substituto do Filho de Deus aqui na terra. Por isso que toda autoridade emerge dele, ou seja, sai dele diretamente para a igreja mãe e também para as filhas. Todas as instruções quem dá é ele. Ele dita tudo e a igreja mãe, ela distribui as alimentações prostituídas para as filhas também. Ele teve autoridade de mudar o sábado de Deus para o domingo. Inclusive no catecismo romano da Igreja Católica, lá está: guardai os domingos de festas e dia santo. Olha, um homem tem autoridade para fazer isso? Ninguém tem. Tirar as coisas de Deus e colocar o que ele mesmo bem quer. E aqueles que dizem que não tem ligação nenhuma com a igreja mãe, a Igreja Católica, tem sim, porque vocês também concordam com a guarda do domingo. Muitos evangélicos aí concordam com a guarda do domingo, e isso vem da igreja mãe, da Igreja Católica. O mesmo se fez com o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20, o versículo 3. Primeiro mandamento, na crença de um único Deus, ele transformou numa Santíssima Trindade, ou seja, dizendo que esse Deus é três. E praticamente todas as igrejas acolheu esta doutrina, esta alimentação prostituída da igreja mãe. Então, compreendemos aqui. Mas, quando chegar o reinado desta besta, ele vai, como foi dito aí, ele vai agir por 42 meses. Tudo isso, irmãos, que nós estamos falando aqui, no surgimento do anticristo, no surgimento da besta, né, ela vai agir ainda de lá para frente 42 meses, que 42 meses quer dizer 3 anos e meio. No surgimento da besta, ela vai agir ali por 3 anos e meio para findar tudo, para Jesus voltar. Nesse contexto está o povo de Deus. Esse agir da besta
é para tentar destruir o povo de Deus. Só que o povo de Deus está protegido, né, pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Algum comentário aqui na igreja? É por isso que ela tem, então, essas características de Exato. parecer com o leopardo, Sim. com o leão e com o urso, porque são animais ferozes, que a Ferozes. tendência é destruir a presa. Exato. Então quer dizer que ela vai sair contra o povo de Deus para tentar destruir o povo de Deus, é isso, pastor? Com certeza, exatamente. Então aqui foi comentado, irmãos, vocês que estão nos assistindo, que é por isso que ela tem essas características, leopardo, né, urso, o leão também, porque o que eles estão armando por trás dos bastidores realmente é chocante. Ou seja, todo mundo sabe qual é a artimanha do leopardo. Ele, para pegar a presa, ele fica camuflado lá de trás, lá dos matos, escondidinho, armando a cilada. A mesma coisa é a besta do Apocalipse capítulo 13, está armando por trás dos bastidores algo para destruir a presa, que são o povo, menos o povo de Deus, porque o povo de Deus está protegido por Deus. Aqui diz que a maioria da população vai se aplaudir com os feitos da besta quando ela surgir. Isso significa que esses aí já são conquistados pela besta. Mas eu quero dizer para você que é sincera a palavra de Deus. Tempo ainda há, graça ainda existe. Entrega a vida ao Senhor Jesus. Una-se a nós na pregação deste Evangelho eterno. Ministério Quarto Anjo, advertência final. Se você está aqui perto, Barreiras, Luiz Eduardo, São Desidério, tem uma igreja aqui em Sítio do Rio Grande, Ministério Quarto Anjo, advertência final. Aquela que Deus deu autoridade para pregar a verdade. Amém. Então no versículo 7, né? É o 7? Não, não, não. É o 9? Agora é 7, É o 7? É verdade. Pode ler? Ou é o 6? É o 6. Pode ler então. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Exato. Versículo 6. Irmãos, ela abre a boca para difamar o quê? O tabernáculo, né? O que habita no céu. Isso é simbólico. Esse tabernáculo que habita no céu, isso significa é o povo de Deus que está aqui. O povo de Deus que está aqui, o objetivo, a cilada da besta é exatamente direcionar para o povo de Deus e difamar, né? Difamar, ou seja, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Não quer dizer que é literal lá no céu. Isso é o povo de Deus aqui na terra. É como se o povo de Deus habitasse no céu. Então, ou seja, todos os feitos da besta, toda a artimanha dela é voltada para o povo de Deus. Tudo que o povo de Deus faz, ela quer desfazer, tentar desfazer. Sempre foi assim. Tudo que Deus fez lá no Jardim do Éden, ela tentou desfazer o dragão, né? E ele usa os seus agentes para desfazer aquilo que Deus faz. No versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Exato. E foi permitido, né? Foi permitido a pelejar, aqui diz pelejar, que é também fazer guerra contra os santos. Olha, quem são os santos? A Bíblia diz: aqui está os santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então veja, essa besta ela vai pelejar, vai fazer guerra contra os santos. Versículo 8.
Se tiver algum comentário, pode ficar à vontade. E a questão desse tabernáculo, irmão, ele quer dizer também, por exemplo, lá em Coríntios ele diz que nosso corpo é o quê? É o templo. Tabernáculo quer dizer templo. Templo, E exato. esse templo corresponde aos santos que estão se preparando para irem para o céu, né? Exato. E vão ser perseguidos da besta. Exatamente, com certeza. É verdade. Então, assim, no versículo 8, o que é que diz aí? Todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Amém. Então foi dito aqui no versículo 8: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É chocante isso. Ele vai conseguir, né, praticamente enganar toda a população. Aqui foi dito que com o surgimento dele, o mundo vai aplaudir com os feitos da besta. E aqui foi dito que adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente a questa persona qua ele conseguirà di ingannare, non a todos. Exato, exato. É quase todos, né? Não todos, mas quase todos serão enganados. Por quê? Queridos, hoje você tem tempo para estudar a Bíblia, para ver o que é certo e o que é errado. Qual é a adoração que está lá na sua igreja? Se é uma adoração a 3 deuses, isso significa que você realmente, se continuar assim, você vai ser um daqueles que vai aplaudir a besta quando ela surgir. E aí continua, né? Quem são aqueles que têm seu nome escrito no livro do Cordeiro, né? Todos aqueles que estão reconhecendo que há uma adoração, há uma apostasia geral no mundo hoje, no mundo religioso, e que as pessoas estão adorando Deus falso, uma trindade, né? Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala especialmente do Pai e do Filho. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 3, diz que a nossa comunhão deve ser com o Pai e com o Filho. Lá em Apocalipse capítulo 14, falando 144 mil, que vai ter na fronte, na mente, o caráter do Pai e também o caráter de Cristo, do seu Filho. Ou seja, esse terceiro aí é aquele que foi expulso do céu e está aqui adquirindo adoração por meio das religiões. Portanto, fique atento, fique esperto, ok? Esse mundo está um caos e as coisas estão passando, o tempo passa, a fila anda e Jesus se aproxima. Prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus e ter o seu nome também escrito no livro lá da Bíblia, lá do Cordeiro, lá no céu. Bom, no versículo 9 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouçam. Eu estou falando para todos que têm ouvidos, né? Todos estão ouvindo. A advertência de Jesus é: se alguém tem ouvido, ouçam. Algum comentário? A igreja? E isso tem que acontecer, né? Exato, sim, irmão. Com certeza, com certeza. É profecia. A irmã acabou de falar aqui que isso tem que acontecer. Queira você ou não, mas isso vai ter que acontecer. Esteja você preparado ou não, isso vai ter que acontecer. Por isso, querido, hoje nós temos tempo de nos preparar. Temos tempo de nos preparar. E aqui, nós findamos aqui o nosso estudo, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte fica para o próximo sábado, falando da segunda besta,
A segunda besta, nós vamos compreender quem é a segunda besta de Apocalipse 13, o versículo 11, né, que vai estar unida com a primeira besta, né. Eu quero fechar aqui dizendo o seguinte: o que nós, povo de Deus, devemos fazer é dar espaço para que Deus trabalhe nas nossas vidas, é dar espaço para que o que tende a acontecer, nós não sejamos participantes das coisas ruins que vêm por aí, mas que nós devemos ser realmente padecer por Cristo, assim como Ele padeceu, e no final de tudo o galardão nós recebemos. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o último verso que vamos ler aqui, diz o seguinte: Gálatas capítulo 4, o versículo 19, melhor dizendo: aqui diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, ante ser Cristo formado em vós. Nós vamos passar assim realmente por um período de luta, por um período de sofrimento, ante a igreja ser formado o caráter de Cristo em nós. E aí sim, naquele grande dia recebemos o galardão, né? Naquele grande dia recebemos o selamento. A partir do selamento não pecamos mais. E aí é só maravilhas, né? E digo uma coisa para você, já está perto, essas profecias estão se cumprindo, ok? Que Deus abençoe a cada um, e o apelo que eu faço a você que está nos assistindo ou irá nos assistir é Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e 8. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O que o seu pastor falar lá na sua igreja, vai na Bíblia e vê se está correto. O que o padre fala lá, vê se está correto. Se não estiver, olha, sai fora. Pedro disse em Atos capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.